que é o TDAH? Nós não negamos os sintomas. Nós não negamos que muitas pessoas elas estejam enfrentando problemas graves. A grande questão é como definir esses problemas. É um transtorno? É doença? Ou é simplesmente uma questão comportamental? Isso é fundamental. Dar o diagnóstico correto é fundamental. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos começar assim então. O que é o TDAH? Como ele foi definido? O TDAH é um construto. O doutor Daniel Berger explica o que é um construto. Construto é uma perspectiva, paradigma ou ideologia que tenta explicar algo que não é real no sentido físico, mas é claramente uma realidade que deve ser entendida e interpretada. Não é uma doença real ou transtorno, é apenas uma tentativa de categorizar um comportamento com uma linguagem pseudocientífica para que o que era simplesmente um problema comportamental, que deveria ser tratado pelos pais, se torna um transtorno para ser tratado por doutores. O TDAH não é uma doença ou transtorno que foi descoberto, mas a interpretação de um comportamento através de uma cosmovisão materialista sobre o homem. A medicina, ela descobre doença. A psicologia inventa. Não é possível falar sobre TDAH ou qualquer outro transtorno sem responder a pergunta: o que é o homem? E responder a essa pergunta, a resposta que você dá a essa pergunta é fundamental. Para a psicologia, a pergunta quem é o homem é respondida por Darwin. Somos apenas bichos evoluídos, apenas matéria. Seu primo, Francis Galton, propôs uma teoria do intelecto baseada no humanismo, baseada nessa perspectiva apenas material. Para ele, a capacidade mental, o comportamento e a personalidade seriam determinados por nossos genes, ou seja, tudo é uma questão meramente física, de modo que você é apenas aquilo que o seu corpo determinar. Russell Barkley admitiu que a crença na evolução tipifica a base secular do TDAH e explica as abordagens dos secularistas em relação aos problemas comportamentais. O Dr. Eric Kandel disse que o pressuposto da nova ciência darwinista era de que todos os processos mentais são biológicos. Logo, transtorno é biológico. O neurocientista Elliot Wallenstein, ele anuncia que livros que falam em química do humor o fazem para dar a ideia de que todos os aspectos da vida mental são meramente questões físicas. Segundo, a subjetividade do diagnóstico do TDAH. O próprio DSM admite o seguinte: na ausência de marcadores biológicos claros ou medidas clínicas úteis da gravidade para muitos transtornos mentais, não foi possível separar completamente as expressões normais e patológicas dos sintomas contidas nos critérios diagnósticos. Se não houver um marcador biológico, ou seja, uma anormalidade física, eles admitem que é difícil mesmo separar o que é um comportamento anormal de um comportamento normal. E logo em seguida, o DSM reconhece que não há nenhum marcador biológico para o diagnóstico do TDAH. Para se diagnosticar uma doença, é algo muito objetivo, é tangível, mensurável, não moldado pela filosofia do doutor, pois basta constatar a normalidade física. Doenças reais possuem um padrão de normalidade definidos pela própria natureza. Um pulmão doente, por exemplo, ele é um pulmão anormal. Mas para dizer que ele é anormal, eu preciso de um padrão de normalidade, que será um pulmão saudável, simples assim. Mas se não há um marcador biológico, se não há um padrão objetivo e físico no caso das doenças físicas, qual é o critério então para separar, por exemplo, a desatenção do TDAH para a desatenção como fruto de falta de interesse? Como um doutor pode medir o desejo humano, algo subjetivo, algo invisível? O negócio é tão subjetivo que já houve várias e várias definições sobre o que é TDAH ao longo da história. Mas eu vou lhe dar um exemplo de como o diagnóstico da psicologia é subjetivo e baseado unicamente em uma autoridade médica, sem nenhum critério objetivo, claro. Vamos lá. Bob Spitzer, que foi diretor do DSM-3. Vamos lá, vamos falar então do Bob Spitzer. O Bob Spitzer, que foi diretor do DSM-3, ele deu 18 sintomas para TDAH. E segundo ele, uma definição de TDAH seria a criança ter a maioria desses sintomas. E um outro critério seria que esses sintomas estivessem trazendo sofrimento, prejuízo à criança. Ok, vamos analisar esses dois critérios aqui? A questão da maioria, ter a maioria dos 18 sintomas e o sintoma gerar problema, sofrimento na vida da criança. Primeiro, como se estabelece os 18? E como se estabelece a maioria? O que é a maioria? 14?
13, 12. E qual o critério? Por que é 14? Por que não é 13? Por que não é 15? Segundo, quem estabelece o que é sofrimento? Olha, para ser TDAH, esses comportamentos têm que estar trazendo prejuízo, ou seja, trazendo sofrimento. Mas quem estabelece o que é sofrimento, o que é prejuízo? Qual o critério para medir o prejuízo? Quem vai definir e com base em qual parâmetro? E se o critério é trouxe prejuízo, é transtorno. Então preguiça, por exemplo, também poderá ser tratada como transtorno porque traz muito sofrimento. Gente preguiçosa perde emprego. Ou então pense na timidez. A timidez levou o Joãozinho a perder uma vaga de emprego, a deixar de conseguir um namoro. Enfim, qualquer coisa pode ser agora definida como transtorno, porque qualquer comportamento levado ao extremo traz sofrimento. Mas esse é mesmo o objetivo deles, classificar o mundo inteiro como anormal, como louco, ou então como tendo transtorno. Por quê? Porque aí o negócio se expande. Aí nós teremos 7, 8 bilhões de clientes. E tem mais. Quem diz que o sofrimento não é doença e não é algo que tem a ver com a própria existência humana? É absurdo em cima de absurdo. Como disse a doutora Ana Carolina, como o TDAH é subjetivo e totalmente fluido, é regularmente impossível ganhar ou perder uma discussão sobre TDAH. Claro que é impossível, porque tudo pode ser TDAH. E com base em quê? Escreveram no livro lá, virou uma bíblia, e aí o que eles falam é determinante. De modo que qualquer um dos comportamentos que a gente vê ali, dos 18, do Spitzer ou do DSM-5, qualquer um pode ter um daqueles comportamentos e ser taxado como transtorno. E é irrefutável, por quê? Porque não tem nenhuma prova material. É subjetivo dependendo do humor do doutor. E aí o que o doutor falar é a verdade. Olha o outro exemplo de como a psicologia e a psiquiatria são completamente subjetivas. Sabe qual é um dos sintomas para a bipolaridade lá no DSM? Ego inflado. Imagine o doutor medindo a sua pressão. Ó, normal. Agora, imagine o doutor medindo o seu ego. Hoje o seu ego está 14/9. Isso não é muito bom. Agora, imagine que eu esteja dando o diagnóstico de bipolaridade com base nesse critério, né? Ó, ego inflado. Eu posso simplesmente diagnosticar o mundo inteiro com ego inflado. Como assim? Eu pergunto para o paciente, você é arrogante? E ele diz que sim, e dá alguns exemplos. E eu então concluo, ego inflado, bipolar. Mas e se ele responder que ele não é arrogante? Eu posso simplesmente escrever em minha pranchetinha, ego inflado, 14/9, pois o arrogante não costuma notar que é arrogante. Então, se eu assumo que eu tenho um ego inflado, eu tenho um ego inflado. Se eu negar e falar, não sou, eu sou humilde. Aí ele diz, os arrogantes, eles não costumam assumir que têm o ego muito grande. Logo, o mundo inteiro pode ser classificado como bipolar, como tendo o ego inflado. Já que esses diagnósticos, eles são subjetivos, eles estão presos à autoridade papal, chamada psicólogo, psiquiatra, dos como catreste. Allen Francis, diretor do DSM-4, admitiu, não temos critério objetivo para separar o que é normal do que é anormal. Temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. E o exemplo que ele dá em seu livro Voltando ao Normal é a tristeza, mas vale para qualquer coisa. Ele diz que os sintomas da tristeza normal e da tristeza transtorno são idênticos. Se são idênticos, como diferenciar? Aí entra o Papa, o psicólogo, o doutor que quando veste a sua bequinha branca, falando ex-cátedra da cadeira de seu consultório, onde está fixado o seu diploma. Aí ele é infalível. Olhe o que o Allen Francis admite. Às vezes brinco que a única maneira de definir transtorno mental é aquilo que os clínicos tratam, os pesquisadores pesquisam, os educadores ensinam e as companhias de seguro pagam. Ou seja, eles não têm definição exata do que é um transtorno. É subjetivo o tempo todo. Agora, não pense que esses diagnósticos eles são inofensivos. Como o doutor Daniel Berger afirma, o construto do TDAH não é uma teoria inofensiva, é um sistema moral humanista que se opõe à sabedoria e lei moral de Deus. Como assim se opõe? Ao chamar de transtorno o que a Bíblia chama de pecado, o tratamento muda? Se é transtorno ou doença, você precisa de tratamento médico e até de remédio, mas e se for pecado? Aí você precisa de Jesus, porque só ele pode lidar com o pecado. Por exemplo, a questão da desatenção. A criança não tem nenhum problema físico, mesmo assim ela é desatenta. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ou seja, não prestar atenção àquilo que os pais estão falando não tem a ver com uma deficiência biológica, mas uma inclinação
natural do homem pecador de valorizar apenas aquilo que é desejável para ele. Por isso que a criança é atenta para ouvir o que lhe interessa e é desatenta para ouvir o que não lhe interessa. Minhas filhas, por exemplo, elas não prestam muita atenção não sobre as ordens relacionadas ao trabalho doméstico. Mas basta que eu fale uma vez, só uma vez, filhas, vamos para a praia. E elas nunca esquecem e me cobram o tempo todo. Elas não têm TDAH, transtorno, só estão seguindo seus corações, que priorizam suas próprias vontades. Psicólogos dizem, por exemplo, que crianças com TDAH falham em entregar tarefas, trabalhos escolares. Provérbios 6 chama isso de preguiça. O homem de Provérbios 6 não está doente, está apenas seguindo sua tendência de prestar atenção naquilo que é fácil, conveniente e intrigante. No DSM, você vai notar que boa parte dos comportamentos listados como transtorno são elencados na Bíblia como pecado. Por que, então, é tão importante definir o que é TDAH? Se é doença, precisa de tratamento. Se é transtorno, precisa de tratamento. Agora, e se for pecado? Aí eu preciso de arrependimento. Muitas vezes eu ouço, pare de falar de psicologia, pregue o evangelho. Eu estou pregando. Ao desmascarar a psicologia. Afinal, o evangelho não começa com arrependei-vos? Arrepender-se do quê, se eu não tenho pecado? Eu tenho simplesmente transtorno? É impressionante como pais e pastores não notam como a psicologia ela não é neutra, como ela se coloca como substituta de Cristo Jesus. Jesus veio lidar com os nossos pecados, justificando-nos e nos santificando. Ele nos perdoa e nos capacita a viver em santidade. Ele é o nosso Redentor. Agora, como cristãos não percebem que a psicologia também se oferece como redentora? Cristo riscou nossos pecados na cruz. Ao carregá-los, ele tirou a nossa culpa. A psicologia também se apresenta como redentora. Ela removeu os nossos pecados, chamando-os de transtorno, retirando assim a culpa. Note mais um exemplo de que TDAH não é doença, transtorno. O DSM diz o seguinte: os sinais do TDAH podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo que recebe recompensas frequentes por comportamento apropriado está sob supervisão rigorosa. Como é que é? Qual que é a cura da doença, do transtorno? Supervisão dos pais. Quando os pais supervisionam, os sinais são mínimos ou inexistentes. Ou seja, se a cura tem a ver com supervisão dos pais, isso não é doença? Isso não é transtorno? Mas hoje vivemos a era da ciência. Ela é a fonte última de autoridade, a fonte epistemológica. De modo que tudo que é feito e dito em nome da ciência é acreditado como verdade máxima. Afinal, a psicologia é o novo Papa. Quando ela fala ex cátedra, ela é infalível, inquestionável. A garantia é de ir para a fogueira, caso você ouse questioná-la.